Olá, gente. Sociologia. Na nossa aula 15, discutiremos a sociologia dos movimentos sociais, né? Então, o que são os movimentos sociais? Tem a definição no slide seguinte, mas eu quero antecipar alguma coisa para vocês. Os movimentos sociais são todos aqueles grupos organizados da sociedade que buscam, através da mobilização dos seus membros, né, digamos que um embate contra o Estado, procuram o atendimento às suas demandas. E as demandas são as mais diversas, porque os próprios movimentos sociais também são os mais diversos. Mas aí a gente vai ver também que há uma evolução dos próprios movimentos sociais, à medida que as sociedades foram se transformando, né? E esse é um tema fascinante, exatamente por quê? Porque se nós observarmos, né, de alguma forma, os movimentos sociais têm estado bastante atuantes, né, e aí cada um buscando o atendimento das suas demandas, mas, de qualquer maneira, exatamente vindo como grupos, né, que fazem pressão, mostram, né, se aproveitam das redes sociais, inclusive, para poder publicizar, né, espalhar as suas ideias e mostrar a validade dessas ideias. Então, vamos lá, vamos pegar, vocês vão entender melhor o que são esses movimentos sociais. Ali uma definição, né? Então, como eu já havia colocado, esses grupos eles atuam, né, na sociedade, buscam, através de um conjunto organizado de ideias, a partir da identificação de problemas dentro dessa sociedade, buscam exatamente fazer o quê? Fazer com que essas demandas elas sejam atendidas. É claro que, então quer dizer que 100% das demandas serão atendidas? Não, porque isso depende de uma, digamos assim, de uma negociação com o Estado. E o Estado ele não está disposto a atender integralmente as demandas dos movimentos sociais e, obviamente, esses movimentos sociais permanecerão mobilizados até que, pelo menos, a maior parte das suas pautas reivindicatórias sejam atendidas. E o interessante é que os movimentos sociais eles não são apenas grupos de protesto. Protesto é uma coisa, movimento social é outra coisa. Por que eu quero fazer essa diferenciação? Eu posso fazer o protesto porque a rua do meu bairro alagou. Então, eu vou lá, junto com outros moradores, um movimento teoricamente espontâneo, faço uma barreira com entulho, com pneus, bloqueio as vias, né? Chamo a atenção da imprensa, a prefeitura, o Estado, quem quer que seja, vem, resolve aquele problema, o movimento vai, dissipa. Então, o protesto funciona desse jeito. O movimento social, não. O movimento social ele tem uma ideologia, ele tem uma organização, tem lideranças, né, uma liderança, são lideranças, tá? Tem pautas, né, discutem essas pautas, tem orientação política, né, então não preciso dizer que tem orientação ideológica, porque aí uma coisa é praticamente indissociável da outra. Né? Então, os movimentos sociais eles são grupos muito mais organizados do que esses grupos espontâneos que se reúnem para o atendimento de demandas imediatas. Então, a diferença que eu quero estabelecer entre os movimentos sociais e os meros, né, os protestos, né, é porque os protestos são espontâneos, eles são organizados de forma espontânea, aquilo que eu já tinha colocado para vocês. Os movimentos sociais, não. Tem embasamento político-ideológico. Né? Estou colocando porque, nessa percepção, política e ideologia correspondem ao mesmo elemento. É a interpretação de uma realidade, a identificação de uma realidade e, lógico, dentro de um espaço público. São organizados, ou seja, existe, teoricamente, uma hierarquia, né? Mas não é uma hierarquia tomada no sentido dos que mandam e dos que obedecem, ou semelhante a uma hierarquia militar, não. Existe um grupo de líderes, né, uma liderança, eu ia falar um grupo de liderança, um grupo de liderança, um grupo de líderes, que interpreta essa realidade e passa, né, as impressões acerca dessa realidade para o grupo de aderentes. Então, assim, as pessoas elas tomam contato, é um autêntico assim, sentir, mas não saber. Então, esses líderes eles são responsáveis por fazer com que as pessoas, além de sentir, também saibam. Né? Então, nós temos vários exemplos, que a gente vai ver alguns ali, não vou destrinchar, lógico, né? Não tem nem tempo hábil para tanto, mas, no geral, a gente vai perceber como é que isso ocorre. Então, vocês podem ver, por exemplo, nessa definição, né, que a batalha é contra o Estado e não contra outros grupos sociais. Então, você tem uma arena, que é o espaço público, onde diferentes grupos sociais atuam, cada um buscando, evidentemente, o atendimento das suas respectivas demandas. Tá? Pode ser que eles se unam, pode ser que eles divirjam,
né? Pode ser até, muitas vezes, dependendo da dimensão ou do que está em pauta, entra em confronto, né? Então, por exemplo, o movimento que apoia o fascismo contra o movimento antifascista, o movimento como o BLM, né, o Vidas Negras Importam, contra grupos que defendem o racismo. Então, às vezes, você pode ter esse choque nas ruas, né? Mas, geralmente, o alvo, né, o objetivo principal é exatamente fazer com que as suas demandas cheguem à arena maior, né? Ou seja, o espaço que está em disputa por todos os grupos, que é o espaço estatal. Ok? Então, aí a gente avança. Eu trouxe uma definição do José Geraldo Poker, em que ele coloca, né? Então, assim, eles estão situados dentro de fenômenos próprios da vida social. Olha que interessante. Então, não existe movimento social que atue privadamente, certo? Então, ele está dentro de um contexto de sociedade. É claro que isso é fundamental para a gente perceber até a situação, né, o momento em que esses movimentos sociais eles emergem, para entender, por exemplo, que antes do advento da Revolução Industrial você não tem movimentos sociais. Você tem revoltas, por exemplo, vou identificar revoltas camponesas no final da Idade Média. Ali não configura um movimento social. Ali configura uma situação de insatisfação dos camponeses que se reúnem de forma espontânea para combater a nobreza. Aí um pouco de história, como eu já havia colocado para vocês, né? Então, assim, capitalismo e Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial fez com que milhares de indivíduos saíssem das áreas rurais e fossem para as crescentes áreas urbanas. Então, é um processo, um fenômeno que vem junto com a urbanização da sociedade, com a consolidação do capitalismo enquanto modo de produção. Tá? Então, esse é o cenário que vai ser, digamos assim, o laboratório, né, o ambiente perfeito para o surgimento desses movimentos sociais. E aí, o que vocês podem ver? Quais são os problemas sociais que emergem dessa transformação da sociedade europeia? Isso a gente vai verificar, obviamente, por exemplo, no Brasil, isso vai ser um fenômeno comum nas décadas de 50 e 60 do século XX, né? O êxodo rural em direção às áreas urbano-industriais, né? E aí você tem uma pressão. Então, por exemplo, questão como desemprego, né? Quer queira, quer não, o indivíduo que está localizado, está situado no campo, ele é explorado, mas a percepção dele, né, tudo bem, ela é limitada pela realidade que ele vive. Ele não conhece outra realidade além daquela rural, onde há uma dominação de um grande proprietário sobre esse trabalhador, né? Se esse grande proprietário não explora além daquilo que se convencionou como exploração minimamente aceitável, provavelmente não teremos uma revolta desse trabalhador, desse camponês. Agora, quando ele é confrontado com a realidade da sociedade industrial, né, então o desemprego, então esse desemprego torna-se uma verdade, um problema que interessa ao capitalista, ao dono da fábrica, mas não interessa ao trabalhador, né? O Marx colocava a existência de um exército de reserva de mão de obra que permite, por exemplo, a exploração massiva dessa mesma mão de obra, uma simples ameaça. Se você não quer esse emprego, outros milhares querem. Então, isso é uma situação que faz com que os trabalhadores, muitas vezes, hajam contra, né, a sua realidade. Então, por exemplo, eu vou trazer um movimento típico do início da Revolução Industrial, os luditas, indivíduos que acreditavam que a causa do desemprego era exatamente a utilização do maquinário industrial. Então, eles invadiam as fábricas, quebravam as máquinas, acreditando que a destruição das máquinas devolveria o emprego para eles, né? E isso não acontecia. Então, esse é um movimento, é um protótipo de um movimento social. Mas espera aí, mas isso é um movimento social se eles estão atacando as máquinas? É a percepção deles. Tá? A percepção deles faz com que haja, porque esse movimento ele é organizado, ele não é meramente espontâneo, tá? Diferente das revoltas camponesas, como eu falei, lá do século XIV. Condições de trabalho, óbvio, né? Então insalubres, aí as fábricas, aquelas coisas, aquela poluição toda afetando a saúde dos trabalhadores, então eles também vão começar a perceber que aquilo é gerado exatamente por essa superexploração, pela necessidade massiva do lucro, que faz com que esse trabalhador viva em condições extremamente precárias. Então, acaba, né, nesse sentido,
o operário ele tendo a percepção, a necessidade de poder reivindicar melhores condições de trabalho, que inclui, inclusive, né, inclusive é bom, né, mas inclui salário. E a representação política, que aí a gente pega embaixo, né, os socialistas e os anarquistas, que vão trabalhar com a possibilidade de transformação social. Então, aí já é um nível maior de organização desse movimento social, porque você tem uma definição ideológica, uma identificação, por exemplo, que é o capitalismo o grande problema, então a solução, a mudança da qualidade de vida, né, no geral, não apenas material, mas no geral, cultural, social, econômica, política, desse trabalhador se dá também pela própria destruição do capitalismo. Não é apenas destruir as máquinas que resolverá o problema. Então, socialistas e anarquistas serão assim os responsáveis por trazer a esse movimento operário uma consciência necessária à interpretação dessa realidade. E aí a identidade, né? Eu não sou mais o habitante da aldeia tal. Eu agora compartilho com o meu colega de fábrica a mesma condição, então nós somos operários. E aí eu e esse colega somos operários, como aquele outro também é operário, 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 então todos padecem dos mesmos problemas, então devemos lutar em conjunto para a resolução desses problemas. Isso se aplica a outros movimentos sociais, certo? Mas como a gente está falando um pouco de história, ou seja, o início, os primórdios dos movimentos sociais, então estou trazendo inicialmente, óbvio, o movimento operário. Né? Aí uma cena de uma cidade, uma gravura, né, que representa uma cidade industrial inglesa, né, daí do início do século XIX, você veja que as condições de vida desses trabalhadores são as piores possíveis. Né? As ruas não têm saneamento básico, as casas são muito próximas umas das outras. Né? Então, isso é o suficiente para que haja uma percepção de que o problema não é apenas a fábrica, mas sim todo o sistema que a acompanha, no caso específico, o capitalismo. Certo? Aí eu vou trazer o histórico dos movimentos sociais em 3 regiões, né? 4 regiões. Primeiro, Europa, né? Onde esses movimentos sociais se desenvolvem inicialmente. Estados Unidos, aí eu vou atuando como em camadas, tá? América Latina e Brasil. Tá? Então, na Europa, eu listei os movimentos operários, então, né, sob orientação comunista ou anarquista, então isso vai ser nas primeiras décadas do século XX, até por volta de 1970, que enxergam que a única forma de resolver, de resolução dos problemas da sociedade é através de uma organização partidária, e aí não é à toa que o Marx escreve lá o Manifesto do Partido Comunista, e que, para resolver ou solucionar, né, equacionar os problemas, é necessária a realização de uma revolução política, no caso, uma revolução socialista. Aí, depois, temos o movimento sufragista, que ganha fôlego na Inglaterra, né? São as mulheres que vão lutar pelo direito do voto. E esse movimento ele é bastante interessante pelo seguinte: por quê? Porque há uma percepção das mulheres, se elas têm importância econômica, por que elas não têm participação política? Tá? Então, tanto é que tem um filme muito interessante, muito bom, por sinal, que é o nome do filme As Sufragistas, que mostra, né, a luta dessas mulheres para conseguir o direito de voto. E olha que estamos falando da Europa Ocidental, que muita gente toma como um lugar extremamente avançado. Né? As mulheres só conseguirão, e assim, de forma escalonada, direito ao voto nos países europeus já no século XX. Então, por exemplo, até a década de 20, as mulheres francesas não votavam. Tá? Então, vocês imaginam. No Brasil, por exemplo, só para ter um exemplo, né, em 1934, com a Constituição de 34, as mulheres tiveram direito ao voto, contanto que cumprissem determinados pré-requisitos, que fossem independentes economicamente, né, ou tivessem página, autorização do marido. Mas é a sociedade brasileira da década de 30, né, que muita gente tenta reproduzir em pleno século XXI. Então, assim, além do movimento, né, nós falamos do movimento sufragista, e o movimento feminista, então, ele emerge na Europa, né, inicialmente, ali na década de 60, exatamente para ampliar os direitos das mulheres. Né? Então, não é como muita gente imagina, critica, dizendo que as mulheres querem substituir os homens ou querem se sobrepor aos homens. Não, elas querem os mesmos direitos. Né? É diferente isso, há uma perspectiva de um reconhecimento. Né? Então, a busca por uma igualdade, né, em todos os sentidos. E aí, o que acontece? Esse movimento ele ganha força justamente porque a Europa está passando também por transformações socioeconômicas
bastante significativas do final, depois da Segunda Guerra Mundial, então estou pegando aí décadas de 50, 60, período de pujança econômica, mas que esbarrava, por exemplo, na permanência de valores que remetiam exatamente ao período anterior à guerra e principalmente às sociedades autoritárias, né? Então, se vocês forem pesquisar, por exemplo, o papel da mulher na sociedade nazista, né? Então ela era pensada tão somente como os 3K, né? Não é Ku Klux Klan, não. É Kirche, Kinder, Küsten, ou seja, igreja, criança, casa, cozinha, perdão. Né? Então, essa era a ideia dada às mulheres na Alemanha nazista. Né? E o interessante é que a ideia da emancipação feminina vem não do pensamento liberal, mas sim do pensamento socialista que vai trazer essa perspectiva de igualdade. Né? Então, o movimento feminista ele ganha fôlego na Europa, né? Consolida muitos desses direitos e, a partir desse movimento, ele vai inspirar outros movimentos feministas nos Estados Unidos, que é mais ou menos paralelo, né, ao movimento europeu, e menos de uma década depois ele chega ao Brasil, né, assim, nos anos 70. Interessante isso, né, você pensar o movimento feminista durante a ditadura militar. Então, assim, é bastante importante, tanto é que eu vou listar a emergência do movimento feminista, né, com essas características, na década de 60 na Europa, década de 60 nos Estados Unidos, década de 70 no Brasil e também na América Latina. Aí, o que é uma das características, né, e aí eu trago o pessoal do Greenpeace à tona, exatamente o movimento pacifista e ambientalista. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se houvesse uma guerra, né, esse movimento vai surgir na Europa na década de 70, no contexto da Guerra Fria. Então, quer dizer, se houvesse uma guerra, a Europa seria, digamos, devastada pelo enfrentamento entre as superpotências, tá? Estados Unidos e União Soviética. Então, os europeus, né, preocupados com a eventualidade de uma terceira guerra devastar o continente, né, então seria uma quarta, né, porque se você pegar mais ou menos guerras napoleônicas, Primeira, Segunda Guerra, então, quer dizer, uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética seria um quarto momento de devastação do continente europeu. E aí esses movimentos eles vão surgir, né, preocupados exatamente em evitar isso. Então eles não se alinham a nenhuma das ideologias vigentes, tá? Nem ao socialismo, nem ao liberalismo, né? E aí esses movimentos eles acabam, digamos, trazendo à tona a discussão não apenas da energia nuclear, tornada, nesse caso, uma arma, né? E, obviamente, a degradação ambiental. Né? E, nos anos 2000, o surgimento, a emergência de movimentos identitários, por conta até da grande presença de imigrantes das antigas colônias europeias, que vão também exigir seus direitos, principalmente serem reconhecidos como cidadãos europeus, e, claro, né, os movimentos anticapitalistas, antifascistas, né, que vão se mobilizar, principalmente os antifascistas, diante do avanço da extrema-direita no continente europeu nesse período. Aí uma foto, né, trazendo um exemplo do movimento ambientalista, né, a preocupação com o planeta Terra. Né? Então, é uma característica desses movimentos, e, como eu falei, um dos maiores expoentes, até por ser o mais antigo, é justamente o Greenpeace. Aí os Estados Unidos, os movimentos operários, eles emergem no início do século XX, nas mesmas condições verificadas na Europa, então problemas no trabalho, né, condições de trabalho, condições salariais, então isso é um ponto. Né? Aí vem aquele que se torna a principal referência de movimentos sociais nos Estados Unidos, são os movimentos pelos direitos civis, e dentro deles, né, você tem uma ação espontânea, é muito interessante, né? Uma ação espontânea que se converte num grande movimento, que é a da Rosa Parks, né? No Alabama, uma negra que se recusa a sentar no fundo do ônibus. Né? Então, a partir desse gesto dela, as pessoas começam a perceber por que esse processo de segregação. É aquela coisa, você tem a situação, mas não sabe exatamente, né, como lidar com ela. E a Rosa Parks, ela demonstrou que havia a possibilidade de reagir
a esse sistema de segregação racial com um simples gesto. Não, eu me recuso a sentar no fundo do ônibus, que era um lugar destinado à população negra em boa parte dos estados do sul dos Estados Unidos. Né? E aí, a partir daí, esse movimento ganha fôlego, se organiza. Né? Temos dois grupos, né, que são, digamos assim, os mais radicais, aí eu coloco esses radicais entre aspas, né, que é o do Malcolm X, né? E é interessante, sabe por que o nome Malcolm X? Porque escravo não tem sobrenome, então ele grafava com um X, né? Então, assim, era uma forma de protesto contra o racismo. E o lado pacifista, que se inspira no movimento do Gandhi, que é o do Martin Luther King, né, que vocês encontram lá, o famoso discurso proferido em 63 em Washington durante aquela marcha, né, que é o I Have a Dream, ou seja, eu tenho um sonho, e que ele expõe um dia, né, a sociedade americana, os filhos dos negros vão sentar com os filhos dos brancos em uma grande confraternização, né, assim, promover essa harmonia social. Então, são visões diferentes. Né? Também temos movimentos sociais urbanos, os hippies e os beatniks. Né? Os hippies estão associados diretamente à Guerra do Vietnã. Então, assim que a guerra acaba, o movimento hippie acaba junto, praticamente. E há uma coisa muito curiosa, né? Que os movimentos hippies, o movimento hippie, né? Os antigos hippies, eles acabam por se tornar os conservadores dos anos Reagan. É uma coisa muito interessante. O cara é libertário nos anos 60, vira conservador nos anos 80. Mas tudo bem, coisas da mente humana, coisas da sociedade. Né? Então, nós temos os movimentos anticapitalistas e antifascistas. Né? Então, no caso do movimento anticapitalista, tem os movimentos Bloqueio Wall Street. Né? Então, a percepção de que o capitalismo financeiro tem destruído, digamos assim, o sonho americano. E aí ele se converte numa resistência a esse modelo, né, de sociedade. E, por último, né, o Black Lives Matter. Né? Então, assim, eu sou professor de inglês, então eu vou pronunciar do jeito que eu quero, né, que é Vidas Negras Importam, que ganha fôlego, né, em 2020, depois do assassinato de George Floyd, embora o problema do racismo nos Estados Unidos não seja uma coisa recente. Né? Mas o interessante foi a sua capacidade de mobilização e o próprio contexto. Né? Ou seja, você tem na presidência, tinha, né, pelo menos até dia 20 de janeiro, ele estará lá. Né? A não ser que aconteça um terremoto e ele permaneça, mas um presidente declaradamente racista. Então, esse movimento ele ganha força justamente porque não é apenas um movimento contra o racismo, mas também contra tudo aquilo que ele representa e principalmente contra os agentes que defendem essas ideias racistas. Então, ele tem essa importância justamente por recuperar muitas das bandeiras dos anos 60, né, do movimento pelos direitos civis, e que, de alguma forma, né, por conta até de algumas transformações dentro da própria sociedade, permaneceram, digamos assim, adormecidos. E aí volta com força em 2020, né, demonstrando e se espalha pelo mundo inteiro. Né? Então, isso é um aspecto que está apontando para o racismo e, principalmente, demonstrando a prática cotidiana desse racismo, certo? Então, aí é o fenômeno, né? São os movimentos nos Estados Unidos. Aí tem a foto ali, né, do movimento, uma foto de George Floyd. Né? Então, vai ser, assim, digamos, o elemento disparador desse movimento BLM, ou Black Lives Matter, né, ou Vidas Negras Importam, que aí é esse cenário. Né? Aí eu tenho da América Latina, então eu estou colocando em camadas. Né? Então, a América Latina já vive uma realidade diferente da Europa e dos Estados Unidos. Né? Vocês vejam que, enquanto na Europa e nos Estados Unidos, início do século XX, é caracterizado por movimentos sociais operários, na América Latina, os movimentos sociais são camponeses. Né? Por quê? Porque a maior parte do continente, ou quase totalidade do continente latino-americano, ele é caracterizado pela economia de base agrária. Então, isso vai ser o elemento identificador desses movimentos. E aí nós temos ali as guerrilhas, que vão se apoiar nesses movimentos camponeses para promover mudanças na sociedade, e essas guerrilhas têm orientação marxista. Também temos movimentos sociais no contexto das ditaduras. Então, talvez um dos exemplos mais marcantes seja justamente o das mães e das praças e as avós da Praça de Maio, na Argentina, né, que vão querer respostas sobre os desaparecidos políticos.
né, que chegaram à casa dos 30 mil naquele país. Então, elas cotidianamente cobram do governo argentino exatamente uma posição, um paradeiro desses filhos, né? Aí, na Bolívia, o movimento cocaleiro será o responsável pela eleição do Evo Morales. Então, o cocaleiro quer dizer dos indígenas que produzem folha de coca, né? Mas antes que as pessoas façam uma distorção desse movimento, dizendo, então quer dizer que os caras produzem cocaína, não. A folha de coca, na cultura boliviana, que é uma herança da cultura inca, ela é utilizada para substituir determinados alimentos, né, ajudar na permanência nas grandes altitudes. Por quê? Porque tem um quê cultural. Então, os índios não estão lá com grandes laboratórios produzindo cocaína e exportando para os grandes mercados consumidores, Estados Unidos e Europa, né? Então, o movimento cocaleiro é um movimento indígena e consegue, né, a partir da sua mobilização social contra a dominação dos antigos colonos europeus de origem espanhola, fazer um primeiro presidente indígena na América Latina. E, por fim, os movimentos estudantis pela democracia conseguiram uma vitória bastante significativa recentemente, que foi justamente a aprovação, né, da formação de uma nova Assembleia Constituinte para substituir a Constituição que era da época do Pinochet. Então, assim, agora que o Chile está completando o seu ciclo democrático graças a esses movimentos, que começaram, diga-se de passagem, com uma resistência às reformas educacionais do Sebastião Pinheira, né? Presidente do Chile, que tentou implementar uma agenda ultraliberal naquele país, e os estudantes, aí depois acompanhados de outros setores da sociedade, foram às ruas e colocaram esse modelo em xeque. E aí entramos com o Brasil, né? E eu faço uma pergunta que ela é provocativa. Seria Canudos um movimento social? Posso dizer que sim e que não ao mesmo tempo. Sim, porque há um objetivo em Canudos. Não é apenas um grupo de fanáticos liderados por um fanático. Não. O problema central de Canudos é o acesso à terra. Um problema que está presente até hoje. Então, eu posso identificar, sim, Canudos como um movimento social. Mas por que não é movimento social? Porque, teoricamente, ele surge de maneira muito espontânea, né? E os habitantes de Canudos não têm muita consciência do próprio movimento. Então, né, há essa dualidade, mas ele pode ser sim identificado como um movimento social. Aí temos alguns movimentos sociais no contexto dessa Primeira República, né? Então, por exemplo, o movimento operário, né? Então motivando greves, aí essas greves orientadas em 1910 pelos anarquistas, em 1917 pelos socialistas, né? Um dos fenômenos mais interessantes também que a gente percebe, né, que até causa certo estranhamento, é a organização de um movimento negro desde as primeiras décadas do século XX. A gente acha que no Brasil o movimento negro só vai começar a se articular nos anos 80, mas não, ele vem desde muito antes, tá? Então passa a ter uma presença significativa nos embates dentro da sociedade. Os movimentos, né, das camponeses, aí são as ligas camponesas em Pernambuco, que vai ser um dos grandes tormentos do regime militar, embora houvesse uma ação de repressão, né, bastante violenta contra os líderes desse movimento. E eu posso pensar o seguinte, cara, esse movimento, né, desses camponeses, ou seja, das ligas camponesas, poderia ser a gênese do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né? Então, assim, que vão surgir ali no meados dos anos 70, também na busca pela reforma agrária. Então, esse é um primeiro momento dos movimentos sociais no Brasil, né? E ali uma fotografia onde apresentam, né, não é do MST, mas sim das ligas camponesas, e aí vocês percebam que há uma estética, né? Mas então essas foices inchadas, apontadas para o alto, elas configuram uma ameaça? Não, pelo contrário. Se você souber fazer uma leitura da fotografia, vocês estão percebendo que mostram que eles são trabalhadores rurais. Então, isso também é um outro elemento importante para a percepção desses movimentos, né? Então, eu continuo, né, com a questão dos movimentos de trabalhadores rurais. Depois, o movimento feminista, que no Brasil ele vai ser um pouco mais tardio, embora surpreendentemente menos do que nós pudéssemos imaginar, né? Podíamos imaginar, ou seja,
Ele vem nos anos 70, vocês viram que na Europa, nos Estados Unidos, nos anos 70, né? Então, assim, no contexto dessa ditadura, e aí ele é reforçado no século XXI exatamente pelas novas demandas, pela percepção de que o papel da mulher na sociedade brasileira ainda é muito subalternizado, né, pela sociedade. E com o avanço das forças conservadoras, houve uma tentativa de reforçar esse processo de subalternização, e aí automaticamente há uma reação, né? E aí vem várias bandeiras, né? A questão do direito ao próprio corpo, a questão do aborto, a questão salarial, né? Dos direitos, né? Então, contra a violência. Então, assim, você tem várias bandeiras que englobam o novo movimento feminista no Brasil, né? E aí temos também uma novidade resultante do processo de urbanização e da desigualdade nesse processo de urbanização, que é o movimento dos trabalhadores sem teto em São Paulo, né? Que promovem ocupações, não é invasão, é ocupação. Então, isso também é uma importância no conceito. Quando você for construir um argumento numa redação, você tem que ter muita ciência da diferença dos conceitos. Então, por exemplo, a questão da ocupação significa aquilo que está desocupado. Invadir é outra coisa, né? Invadir é você chegar a invadir um lugar que tem uma ocupação, que está habitado. E os moradores, né? Os movimentos trabalhadores sem teto, justamente tem a preocupação justamente de fazer o quê? De lutar pela moradia. A moradia é um direito previsto na Constituição Federal, né? Mas que, infelizmente, não tem sido, digamos, respeitado. E aí temos movimentos à direita, né? Curiosamente, você tem a emergência de movimentos sociais à direita, uma coisa que, digamos, que era quase exclusividade da esquerda. Então, você tem grupos que defendem o porte de armas, tem grupos que defendem a monarquia, tem grupos que defendem pautas conservadoras as mais diversas, né? Movimento anti-aborto, que defende, sei lá, questões ligadas à religião. Então, assim, eles têm emergido também dentro de um contexto extremamente favorável, que é o que se verifica, né, nessa segunda, entre 2010 e 2020, né, embora a gente possa pegar os primeiros sinais desses movimentos um pouco antes. Tá? E aí, uma foto, né, que ilustra aí o movimento dos trabalhadores sem teto, em São Paulo, onde ele é mais forte, onde ele é consistente, uma manifestação exatamente pelo acesso a um direito básico do ser humano, que é a habitação, a moradia. Aí tem as etapas, então essas etapas eu já aproveitei e fui colocando para vocês, mas aí aparece de forma sistematizada, para que vocês leiam com bastante calma, né? Tá vendo? São vários itens que configuram esses movimentos sociais, com esses movimentos sociais se organizam, difundem as suas ideias, e aí, aproveitando a questão das redes sociais, também elas vão utilizar essas redes sociais para ampliar o público ouvinte. Então, assim, a gente encerra, né, essa aula 15, né, sobre os movimentos sociais, a sociologia dos movimentos sociais. Espero que vocês tenham compreendido dois elementos centrais. A história desses movimentos e como é que eles se organizaram ao longo do tempo, e aí a questão ligada à história, mas principalmente pensando como é que eles associam as demandas aos diferentes contextos. Então, um grande abraço a todos. Tchau.